Hoje eu resolvi contar uma história de um menino que mais tarde ele se tornou-se padre. Pois é, quando eu fiquei grávida do Rinaldo, na gestação, eu passei uma gestação boa, tranquila. Aí, quando ele nasceu também, aí eu não sei se era bem de tempo, porque aquela vez a gente não tinha essas informações que a gente tem hoje, né, de ultrassom, essas aparelhagens que eles viam a criança antes de nascer, o tempo, tudo. Então ele nasceu com 4,50 kg, um menino bonito, gordinho, tranquilo. Com o passar do tempo, ele com uns 2 meses e meio por aí, ele começou a sentir umas dores e se esticava para trás. E aí, então, como isso acontecia sempre, aí eu levei ele no médico para ver, né? Aí o médico, chegando lá, o médico disse que era croup, aquela doença que dá na garganta. Mas ele não tinha nada na garganta, ele simplesmente se esticava para trás e ficava assim meio escuro, meio... Era uma dor terrível que ele tinha. E aí o médico mandou comprar um medicamento, uma injeção, e aí o médico fez a injeção perto do umbigo. E aí a gente ficou lá no hospital, porque foi feito lá no hospital. Aí daqui um pouquinho ele ficou ruim, começou a pretear, se esticar cada vez mais. Aí eu vi que ele estava se passando, gritei com a enfermeira veio correndo. Aí eu falei para ela que ele não era batizado. Aí ela batizou ali no instantinho, mas daí chamou, ela mesma já chamou o médico veio correndo, levaram ele para a sala e colocaram no oxigênio, mas isso tudo demorou muito tempo para até eles colocaram no oxigênio. E aí eu fiquei desesperada vendo tudo aquilo, aquela correria, meu filho estava bem, achei que ele estava morto já. Aí eu comecei a gritar para Deus, chamar Deus ali para livrar ele, que eu não queria perder ele, que era para Deus deixar ele para mim criar. Eu dava ele para Deus, mas eu queria criar ele. E aí nessa hora ele voltou no oxigênio. Ele respirou, aí voltou, respirou, tranquilizou. O médico disse que aconteceu um milagre ali na hora. De certo foi, de tanto eu chamar Deus, Deus se compadeceu. Aí ele foi crescendo, uma criança saudável, porque aí o médico descobriu que era rim, e aí o médico fez tratamento de rim, né? E aí ele se criou, uma criança saudável, bonito, obediente, um menino bem esperto. Então a gente, às vezes, quando a gente ia nas festas, ele via um padre, alguma coisa, ele já corria para o padre dar benção nele, que ele gostava muito de padre. E aí foi crescendo, fez a primeira comunhão, depois fez a crisma e estudou nas escolas lá, que a gente morava no interior, né? Então era escola, depois era o grupo, aquela vez era grupo, e só que ele queria estudar mais. E aí, então, como tinha o seminário do Turvo, ele gostava muito de padre, e o padre, naquela época, andava convidando as crianças nas escolas. Ele passava nas escolas perguntando se não tinha criança que queria estudar no seminário. Aí ele foi o primeiro que levantou a mão, a professora falou que ele queria estudar no seminário. Como a gente morava longe do seminário, então ele foi morar no seminário. Mas ele foi uma criança muito atenciosa, muito obediente, um menino que gostava muito de flor, ele gostava muito das coisas que Deus, que a natureza, né, que a flor, passarinho, essas coisas, ele sempre gostou muito. Então ele gostava de plantar flor, fazer jardim, plantar flor. Era um menino muito obediente, muito amoroso e sempre se deu bem com os coleguinhas. Um dia ele falou para nós: eu vou estudar, vou continuar no colégio de padre porque eu quero ser um padre também. Eu quero fazer algo pelas pessoas, pelos idosos, pelas crianças, pelos pobres. Eu quero ajudar. E aí ele se tornou-se, aí ele começou a estudar fora, né, também, que ele estudou nos outros lugares, né, Chile, Bolívia e o Acre e Curitiba, tudo ele estudou. E cada lugar que ele ia, ele, com a simplicidade dele e o amor que ele tinha pelas pessoas, ele sempre conseguia umas pessoas tipo mãe. Então ela chegava lá quando eu ia visitar eles, ó, essa aqui é minha segunda mãe, não sei o quê. Então eu ficava bem tranquila, porque cada lugar que ele ia, ele mesmo arrumava umas 2, 3 mães
para cuidar dele. E a gente simplesmente fazia oração e com as nossas orações a gente ajudava ele distante, né? Então a gente sempre conversava e pedia a Deus bastante saúde e a gente acompanhou ele muito, assim, nos lugares, e a gente ama muito ele. Ele deixou muita saudade na casa, na nossa família, porque quando ele foi para o seminário, morar lá, aí assim, ó, ele, na nossa casa, a gente era em 5 filhos e 2, né, que eram eu e o falecido meu marido, então eram em 7 pessoas na casa. Então, a irmã dele que sempre arrumava a mesa, colocava os pratos na mesa na hora do almoço. E ela, às vezes ela se esquecia e colocava 7. E aí, assim, ó, e aí faltava um, o dono daquele prato que faltava, que estava no seminário, né? Então aí eu pensava, meu Deus, o meu filho está estudando e um dia ele volta para ocupar o mesmo prato. Eu disse, triste daquelas mães que vê o prato do filho e ele não volta mais, né? Então eu agradeço a Deus pela vida do meu filho, pela minha família, e quero agradecer a Deus sempre por tudo que ele fez por mim e pela minha família. E a gente ama muito o Rinaldo, tá? Um beijão a todos, que Deus nos abençoe.